Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo de estar aqui nessa noite me incumbido o privilégio de estar aqui, então, sendo pregador nesta noite. O reverendo Baltazar se encontra no setor oeste, na comemoração do aniversário daquela congregação. O nosso irmão reverendo Alan, ele se encontra afastado, por causa de problemas de saúde. Então, a mim me foi incumbido, essa grande tarefa, essa grande missão de estar aqui nessa noite para poder trazer a palavra de Deus. A minha esperança é que Deus, que usou a queixada de um jumento, use agora o jumento inteiro, para fazer a sua vontade e para que então a sua palavra seja pregada com fidelidade. A despeito das brincadeiras, irmãos, eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João. Nós faremos a leitura do do capítulo 13, versos de 1 a 17. E à medida que você for achando esse texto, eu te convido a se colocar de pé mais uma vez. Eu farei a leitura e eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura aí de forma silenciosa. Evangelho segundo João, capítulo 13, versos de 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Antes de nós orarmos, eu gostaria de que as crianças de 2 a 6 anos pudessem, se não fizeram ainda, possam ir para o seu culto infantil. As crianças de 2 a 6 anos. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos e te louvamos, ó Deus. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesse momento. Ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos prostramos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Revela aquilo que está no nosso coração, aquilo que vai dentro de nós, e que o Senhor encontre guaritas, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração nessa noite, Senhor. Eu peço que o Senhor me use como um servo, um instrumento Teu, nas Tuas mãos, ó Deus, para que através de mim, Senhor, a Tua palavra seja pregada com fidelidade, Senhor. Não somente aqui, Senhor, mas abençoe também as nossas congregações, que neste momento também têm pronunciado, têm promulgado a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, Senhor.
Nós te bendizemos, nós te louvamos e te rendemos graças nessa noite, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Talvez você já tenha assistido aquele filme, né? Um Príncipe em Nova York. É um filme de 1988 e conta a história de um príncipe chamado Akin. Esse príncipe, ele é interpretado pelo ator Ed Murphy. E ele é um príncipe africano, ele é herdeiro de um trono de Zamunda, que é um país fictício. E aquele príncipe, então, ele ali, mais ou menos com 21 anos, ele decide, então, abandonar o seu país de origem, abandonar o seu principado. Então, ele resolve ir morar em Nova York. Então, ele é acompanhado por seu amigo Semi. Então, ele chega lá em Nova York e ele resolve se passar por um estudante pobre. Então, ele resolve trabalhar. E o intuito que ele tem, então, no seu coração é de que ele encontre uma pessoa da qual possa amá-lo, sem saber que ele é um príncipe. Ou seja, ele quer encontrar uma pessoa que o ame por aquilo que ele é, e não pelos cargos ou pela posição que ele ocupa. O filme termina com o seu pai, né, o rei Jaf Joffer, que vai atrás então do seu filho e tenta então tirá-lo, resgatá-lo dessa situação humilhante, degradante. Um príncipe então que abre mão do seu principado para viver como alguém pobre. Então, guardadas as devidas proporções, o texto que nós acabamos de ler também nos fala de algo semelhante. O texto, ele descreve alguém majestoso, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que se humilha diante daqueles que deveriam, de fato, reverenciar toda a sua glória e grandeza. João capítulo 13 também aponta para aquilo que nós chamamos de estado de humilhação do nosso Redentor. Ele mostra como o Senhor Jesus, então, ele se humilhou, ou como ele vem se humilhando desde a sua encarnação. Apenas o evangelista João traz esse relato do lava-pés. Jesus, então, está com seus discípulos, ele está preparando a última ceia. Jesus e os discípulos, então, eles estavam vindo de Betânia. Os pés, obviamente, estavam protegidos apenas com sandálias e ficavam, então, praticamente expostos à areia e poeira. Então, nessas circunstâncias, ou nessas situações, os pés, então, quando eles chegavam à casa, deveriam ser lavados. Era um costume, então, da época. Então, o anfitrião da casa, ainda que ele não realizasse essa tarefa, ele, em geral, tomava providências para que isso acontecesse. Ou seja, tinha alguém que fazia esse trabalho. Era, então, um trabalho que, no final das contas, era uma tarefa servil, ou seja, uma tarefa a ser feita por um criado. João Batista, por exemplo, quando ele quis expressar seus sentimentos de indignidade, quando ele se comparou a Cristo, ele disse: aí vem aquele do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Então, a situação que nós encontramos aqui em João 13 é esta. Está lá o cenáculo pronto, não havia, porém, nele servo. Então, deste modo, alguns dos discípulos deveriam realizar a tarefa. Porém, estes discípulos ainda não estavam entendendo o ministério de Jesus. Mesmo próximo da crucificação do seu mestre, nós percebemos que esses discípulos, então, naquele momento da ceia, ainda estão tomados de grandeza pessoal. Nós lemos isso, por exemplo, em Lucas 22, 24 a 26, que fala justamente do relato da ceia do Senhor. E aí os discípulos estão lá discutindo. Então Lucas relata o seguinte, ele diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, estavam ali os discípulos com o Senhor Jesus naquele cenáculo, na última ceia. Estava ali o jarro de água e a bacia. Existia também ali uma toalha. Nenhum dos discípulos tomou a iniciativa. Talvez eles ficaram ali esperando a ação de um ou do outro, ou talvez eles se sentiam muito dignos para se humilharem a tal ponto
de se colocarem numa situação, ou numa atitude tão baixa, tão humilhante, uma posição de criados. Então, eles estão ali sendo tomados com essa perspectiva, com essa pergunta: quem de nós é maior? Parece que isso ocupou a mente daqueles discípulos, e não somente a mente, mas também o coração deles. Então, nós estamos diante de homens cheios de importância pessoal, e ainda havia no meio deles um traidor, cujo coração então já tinha sido injetado pelo veneno vil de Satanás. Os discípulos estão ali, e eles não querem servir ao seu Senhor, eles não querem se humilhar. Os detalhes aqui que João ele traz nessa narrativa, ele é muito interessante. Por exemplo, quando você lê o versículo 2, você vê então que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, parece que João ele faz um intervalo no capítulo 3, ele diz o seguinte: sabendo que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus. E aí então no versículo 4 João continua: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Parece que João faz um intervalo aqui no versículo 3, e ele quer então nos mostrar que o Senhor Jesus, apesar de ter à sua frente o seu traidor, apesar de ter à sua frente aqueles discípulos que iam abandoná-lo, ele de forma nenhuma é constrangido, ele de forma nenhuma se sente obrigado a fazer algum tipo de serviço de criado. Ele, porém, então, de forma consciente e desobrigada, ele então levanta-se no meio dos discípulos e ele toma então aquela água, ele toma então aquela bacia, se cinge então com aquela toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Um estudioso das Escrituras, falando sobre esse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: com tal poder e status à sua disposição, poderíamos esperar que ele, no caso Jesus, derrotasse o diabo em um confronto imediato e flamejante e devastasse Judas com um irresistível golpe da ira divina. Em vez disso, ele lava os pés dos seus discípulos, inclusive os pés do traidor. Então Jesus está aqui, ele não se sente constrangido, ele sabe então que o Pai está lhe entregando todas as coisas, ele tem consciência plena de quem ele é, mas aí João então continua dizendo que com calma então, e muita majestade, sem dizer sequer uma palavra, ele se levanta e põe as suas vestes de lado. E é muito interessante também aqui como João, ele usa aqui as palavras vestes, ele usa aí a palavra veste aí no versículo 4, no versículo 4 ele então usa a palavra vestimenta, né, na nossa tradução. Aí no versículo 12, quando Jesus então vai se recompor após lavar os pés dos discípulos, ele usa aí a palavra vestes. Provavelmente são as mesmas vestes que ele vai então relatar também no capítulo 19, versos 23 e 24, quando aqueles soldados então, no momento da crucificação de Cristo, eles distribuem, eles repartem aquelas vestes. É a mesma palavra que João está usando lá no capítulo 19. E se realmente for essa a ideia que João esteja trazendo, o que João quer nos apresentar aqui é Jesus então mostrado como um escravo oriental, alguém que está praticamente despido, está envolto somente com uma tanga. É assim que Jesus está se apresentando diante dos discípulos. E é assim também que ele vai se apresentar no momento da sua crucificação. Então nós estamos aqui diante do retrato do Rei de toda a glória, assumindo a forma de servo, cingido de humildade, fazendo o trabalho de um escravo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, pois no meio de vós eu sou como quem serve, é o que ele diz lá em Lucas 22, 27. Então essa é a cena, essa é a apresentação que João então nos dá a respeito dessa cerimônia do lava-pés. Mas o que João pretende nos informar, ou o que ele pretende informar os seus leitores acerca do que aconteceu nessa cerimônia do lava-pés, e o que ele tem então a nos ensinar nessa noite.
Em primeiro lugar, nós podemos aprender aqui que essa cena aqui, que esse acontecimento aqui do lava-pés, ele foi uma demonstração vívida do amor do nosso Senhor Jesus. Está aí no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A expressão aí, amou-os até o fim, pode ser traduzida, por exemplo, ele mostrou a eles toda a extensão do seu amor. Essa expressão, ela também pode ser, ou pode dar a ideia de que Jesus amou os seus discípulos até o fim da sua vida. Pode dar a ideia também de que Jesus amou os seus discípulos ao máximo. Mais adiante, no mesmo evangelho, o próprio Senhor Jesus, então, ele vai afirmar no que diz respeito a este amor, ou seja, a extensão desse amor. Ele vai dizer lá em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, essa cerimônia do lava-pés, antes mesmo de se parecer simplesmente uma cerimônia religiosa, ela é uma demonstração vívida do amor do Senhor Jesus pelos seus discípulos. Jesus, então, ele mostra aos seus discípulos esse amor. Esse amor, então, ele chegará ao ápice, então, na crucificação. Jesus, ele está se humilhando desde a sua encarnação. Aqui ele está passando por mais esse momento de humilhação, se rebaixando, fazendo algo que era típico de um criado, de um serviçal. Ele está mostrando aos seus discípulos, olha, esse meu amor, esse amor que eu tenho por vocês, me levará à cruz. E esse lava-pés é uma demonstração disso. Os discípulos não estão entendendo muito bem, neste momento, os motivos pelos quais o Senhor Jesus está lavando os pés deles. Entretanto, para o Senhor é uma demonstração clara do seu amor por seus discípulos. Esse amor, como eu disse, o levará à cruz. Ele vai sofrer pelos seus discípulos. Portanto, os discípulos precisam entender que o Mestre deve se humilhar por amor. Então, a parte de Judas, Jesus amou até o fim os seus discípulos, ainda que todos o abandonassem e até o negassem. Olha quão grande amor o Senhor Jesus demonstrou aos seus discípulos. Ele o amou até o fim, amou até o máximo. Ele deu a sua vida pelos seus discípulos. Em sua oração, também relatada aqui em João, capítulo 17, conhecida como a oração sacerdotal, o próprio Senhor Jesus afirma, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amastes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. É nisso que consiste o amor do nosso Salvador. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida pelos seus discípulos. Então a cerimônia do lava-pés, ela é essa demonstração vívida do amor do nosso Senhor Jesus. Essa cerimônia também ela serve como um símbolo de purificação salvadora. Está aí nos versos 6 a 9. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então a cerimônia do lava-pés, ela tem esse símbolo, então, de purificação salvadora. Nós temos aqui de um lado o Senhor da glória, o Rei eterno, e do outro lado, então, nós temos os pés sujos dos apóstolos. João não registra aqui a reação dos demais discípulos quanto a essa atitude de Jesus. Ele, então, relata a atitude de Pedro. Então, numa situação dessas, nós podemos imaginar como aqueles discípulos, então, ficaram envergonhados, constrangidos, mudos. Mas Pedro, impetuoso, então Pedro toma a palavra, e Pedro então está
chocado, ele está escandalizado com a atitude do nosso Senhor Jesus. E então Pedro, não entendendo aquele propósito, não compreendendo bem o que o Senhor Jesus estava demonstrando naquela atitude, ele então por 3 vezes impede Jesus de lavar-lhes os pés. Ele diz: Senhor, tu me lavas os pés a mim, está aí no verso 6. O original, ele ainda realça mais ainda o espanto e indignação de Pedro. Se nós formos traduzir no original, a frase poderia ficar assim: Senhor, tu meus pés lava? Alguns tradutores vão dizer: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Numa atitude indignada. Ele está simplesmente chocado com aquela cena. No verso 8, Pedro vai dizer: nunca me lavarás os pés. Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E por fim, então, não compreendendo aquela situação, no verso 9, Pedro vai dizer: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro está confuso. Ao mesmo tempo, ele está chocado com aquela situação. Então, a atitude dos discípulos, e agora em especial a atitude de Pedro, longe de ser apreciada, ela demonstra uma incompreensão total dos fatos. A atitude dos discípulos, ela aponta para algo muito perigoso. É aquele julgamento que nós fazemos de nós mesmos. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, eu não sou digno. E de repente nós ficamos confusos. Então, Pedro, o texto aqui, primeiro, ele deixa claro que nenhum dos discípulos se moveu para lavar os pés, nem sequer do Senhor. Aqueles discípulos não estavam dispostos a lavar nem os pés do seu próprio mestre, o que dirá lavar os pés uns dos outros. Em segundo lugar, nós vemos aqui que esse texto, ele traz uma verificação clara de que Pedro ficou indignado por ter os seus pés lavados pelo Senhor Jesus. Ele ficou extremamente chocado, indignado com aquela atitude. E por fim, então, o texto nos mostra que Pedro, ele pula então de um extremo para outro. Primeiro, ele não quer que o Senhor lave os pés dele. Depois ele fala: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O contraste aqui apresentado por João, ele é de grande significado para nós. O Senhor Jesus, então, ele tem a intenção de mostrar algo maior, mais amplo para os seus discípulos. Não se trata apenas de lavar os pés, não se trata apenas de uma limpeza física. Jesus está falando de algo muito mais profundo, que diz respeito à regeneração dos seus discípulos, que será então consumada na cruz. Os discípulos já haviam sido lavados completamente, menos Judas Iscariotes, como diz aqui o verso 2 e também o verso 2 e o verso 18. Em suma, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês foram lavados completamente, tomaram um banho completo. Quem passou por esse processo não precisa fazê-lo novamente. Basta apenas lavar os pés e estará limpo, nova e totalmente. Aquele que não tomou banho completo, no caso de Judas, não pode ser limpo somente lavando os pés. Então, lava-pés aqui, ele tem esse símbolo de purificação salvadora. É isso que o Senhor Jesus quer mostrar aos seus discípulos, que ele precisa morrer então por eles, para que então essa aplicação da regeneração seja que essa regeneração então seja aplicada aos seus discípulos. Um estudioso das Escrituras, ele comenta o seguinte: quando Jesus lavou os pés dos discípulos, inclui os pés de Judas Iscariotes. Além de mostrar um amor imenso e a paciência do mestre, isso prova que nenhum rito garante purificação espiritual, mesmo que realizado pelo próprio Senhor Jesus. Ele está falando de Judas. Mesmo tendo os seus pés lavados, Judas não estava totalmente purificado. Ao contrário dos seus discípulos, eles já estavam purificados, mas precisavam então ter os seus pés lavados. Nós vamos entender isso melhor quando nós falarmos então nas aplicações. Então, o lava-pés é uma demonstração vívida do amor do Senhor Jesus, é o que diz o verso 1. Também é um símbolo de purificação salvadora. E por fim, então, a cerimônia do lava-pés, ela institui um modelo de conduta cristã. É o que está aí nos versos 12
a 17. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Então Jesus, ao terminar a lavação dos pés dos seus discípulos, Jesus então vestiu-se novamente, retomou o lugar à sua mesa. Não sei se você percebe, mas o nosso Senhor Jesus, ele não repreendeu os seus discípulos com nenhum tipo de reprimenda do tipo: que vergonha, né? Vocês deveriam ter lavado os pés uns dos outros e vocês esperaram que eu fizesse isso. Jesus simplesmente retoma o seu lugar à mesa, então aquele silêncio é tomado ali, então a demonstração ela está implícita e ela é silenciosa. Os versos 13 e 14, então, Jesus dá a aplicação aos seus discípulos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus, então, ele está ali, e ele é de fato o Senhor e Mestre, não somente porque os discípulos assim o chamavam, mas pelo fato de que realmente ele é Senhor e Mestre. Jesus, ele usa aqui uma argumentação que ela vai então do maior para o menor, do mais difícil para o mais fácil. E esse recurso, ele é usado algumas vezes nas Escrituras. Por exemplo, nós vemos aí no versículo 14, se eu sendo mestre, ou seja, se foi mais difícil para mim, vamos dizer assim, imagina para vocês que são os discípulos. Esse é o recurso que Jesus está usando. Então ele está dizendo, ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés. Mateus capítulo 10, versículo 25, Jesus vai dizer a mesma coisa. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu senhor como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, ou seja, ele vai do maior, mais uma vez, para o menor, quanto mais aos seus domésticos. Paulo vai usar esse mesmo recurso lá em Romanos, capítulo 5, verso 10, quando ele diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, se Deus fez o mais difícil de nos reconciliar, quanto mais agora que somos reconciliados, seremos então salvos da sua ira. Jesus está usando esse recurso do maior para o menor, do mais difícil para o mais fácil. Então ele termina: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então Jesus está dizendo, se tal atitude de humildade não estava abaixo da dignidade do nosso Senhor, certamente não deve ser comparada ou não deve ser considerada como abaixo da dignidade do servo. Se Jesus Cristo, o Senhor e Mestre, não teve problemas nenhum em se colocar numa posição de servo, a mais baixa posição, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele de fato se tornou criado deles. Quanto mais a nós, simples servos, simples discípulos, não deveríamos lavar os pés uns dos outros? Certamente que o Senhor da glória se dispôs em cingir-se com uma toalha, tendo assumido a forma de servo, de fato lavando e enxugando os pés àqueles que estavam muito abaixo dele. Deve ser fácil a meros discípulos prestar serviço amoroso uns aos outros, em espírito de genuína humildade.
Então essa cena aqui do lava-pés, ela tem esse intuito de demonstração vívida do amor do nosso Senhor Jesus. Ela também serve como um símbolo de purificação salvadora e ela também institui um modelo de conduta cristã. Dito essas coisas, irmãos, eu gostaria então de que nós concluíssemos aquilo que foi falado. Então nós podemos concluir dizendo: Jesus demonstrou amor por aqueles discípulos. Ele se entregou na cruz por ele se entregou na cruz também por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele se humilhou ao ponto de se entregar na cruz. Jesus te ama, não é assim que nós falamos popularmente? Sim, Ele nos ama. Seu amor foi tão imenso e Ele foi até o fim, foi até a cruz. Então o nosso Senhor Jesus afirma lá em João 10, 17 a 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus nos amou. Jesus amou os seus discípulos e Ele amou-os até o fim. Nós podemos concluir também dizendo que nós já somos lavados completamente, mas precisamos sempre ter os nossos pés lavados. A semelhança do que Jesus fez com aqueles discípulos, nós somos convidados amorosamente a participarmos da ceia do Senhor. Quando assim fizermos, dizemos que temos parte com o próprio Cristo. Por fim, também nós somos ordenados a também servirmos uns aos outros de forma humilde e serviçal. Jesus não instituiu uma nova ordenança, como alguns acreditam, né, que a cerimônia do lava-pés ela deve ser repetida literalmente. Não é isso que Jesus está ensinando. O lava-pés aqui, no lava-pés, então, Jesus ele tinha em mente não algo ou um ato exterior, mas uma atitude interior, a de humildade e prontidão em servir. Era isso que Jesus queria trazer aos seus discípulos, que eles fossem de fato servos. Diante dessas conclusões, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações nessa noite. Primeiramente, eu queria me dirigir a você que não fez uma decisão por Cristo. Ao contrário do que muitas pessoas aí fora pensam, Jesus não é um guru da religião. Ele não é um mestre das coisas abstratas. Jesus não é simplesmente um mestre que deve ser seguido. Ele é Deus, Ele é Salvador e Ele é Senhor. Ele deu a sua vida na cruz por amor. Ele morreu pelos seus pecados. Ele foi humilhado, mas ressuscitou e foi exaltado à destra de Deus Pai. Ele é soberano em todas as coisas. Tudo está debaixo dos seus pés. Mas longe de parecer afastado, Ele deseja ser o Deus da sua vida. Os rituais religiosos, eles não salvam. Você precisa estar limpo completamente por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Você precisa confessá-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, conforme nos diz Paulo em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a sua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se você entrou aqui nessa noite e você ainda não tomou a sua decisão por Cristo, não tarde em fazê-la. Você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Único e suficiente Salvador e Senhor. Ele deu a sua vida por você. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E você tem a oportunidade, então, de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que está aqui nessa noite. Você que já é crente, já tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e Salvador também. Mas talvez você esteja andando aí desanimado, entristecido. Quem sabe você já pensou até mesmo em desistir da caminhada cristã. O Senhor Jesus, como nós vimos, Ele amou os seus discípulos até o fim. Ele deu a sua vida por nós. Ele fez o mais difícil. Ele nos reconciliou com o Pai. Jesus ele foi obediente até a morte, morte de cruz, como diz lá Filipenses 2, capítulo 8,
capítulo 2, verso 8, desculpa. Portanto, nós não devemos nos desanimar com as dificuldades, pois nós temos um sacerdote capaz de atender à dor humana. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à semelhança, mas sem pecado. Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas dores. Ele sabe que você está desanimado, ele sabe que você está enfraquecido, mas você pode recorrer a ele. Você pode entregar as suas demandas a ele. Tem uma música muito antiga do cantor chamado Sérgio Pimenta. Ele diz assim: e Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem. O Senhor Jesus, ele deu a sua vida por você também. Ele amou os seus discípulos até o fim. Nós temos à disposição então esse mediador, sumo sacerdote, que pode nos compadecer das nossas dores. Então Jesus, ele entende a sua dor. Não somente isso, ele pode atendê-lo completamente, pois ele se humilhou e sofreu. Não há dor que o Senhor Jesus não sofreu na carne. Eu também tenho uma palavra sobre a nossa participação na ceia do Senhor. A semelhança de Pedro, muitas vezes nós somos tomados por essa falsa humildade e religiosidade e deixamos muitas vezes de participar da ceia do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você deve participar da ceia do Senhor de forma leviana. E é consenso que aqueles que estão sob disciplina também não devem participar da ceia do Senhor. O que eu estou dizendo é que você não deve abster-se da ceia de forma desnecessária. Se você anda em pecado, abandone o pecado. Se há algum problema de relacionamento com alguém ou com o irmão da igreja, busque reconciliação. Resolva o seu problema. Mas não deixe de participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor representa o próprio Senhor Jesus amorosamente nos convidando para tomar assento e participar. Quando nós não tomamos a ceia, nós desprezamos o próprio Senhor Jesus. Nós não queremos que Ele nos lave os pés. Nós não queremos ter parte com Ele. A ceia do Senhor, então, ele é esse remédio necessário para a nossa caminhada. A ceia do Senhor é esse convite do próprio Senhor Jesus para nos lembrar que nós já estamos limpos, mas precisamos ter os nossos pés lavados. Então nós não podemos deixar de participar da ceia do Senhor de forma desnecessária. E por fim, meus irmãos, nós precisamos aplicar essas verdades e nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Amados irmãos, nós não estamos aqui para sermos servidos. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Nós só demonstraremos que somos discípulos de Cristo se de fato formos unidos. A união requer humildade, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade. Paulo não está dizendo com pouca humildade, com meia humildade, com toda humildade. Nisto conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. É o que diz lá em 1 João 3,16. Se o próprio Senhor Jesus serviu humildemente aos seus discípulos, o que nos impede de servirmos uns aos outros? Nós somos mais dignos do que o nosso Senhor? Temos mais prestígio e proeminência que o nosso Senhor Jesus? Ele serviu com humildade. O que nos impede de servirmos uns aos outros de forma humilde e serviçal? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma o seguinte: em Cristo, a humildade se tornou uma virtude,
Se sua vida e morte foram serviço e sacrifício, sem qualquer preocupação quanto à reputação. Como o cristão é chamado a seguir seus passos, a humildade ocupa uma parte insubstituível no caráter cristão. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra produza fruto nas nossas vidas.